7 de setembro de 1822, apoiado pela elite agrária, Dom Pedro proclamou a independência no Brasil. No ano seguinte, porém, a disputa entre o imperador e os latifundiários pelo controle político do país levou o monarca a dissolver a Assembleia Constituinte e manter o parlamento fechado pelos 3 anos seguintes. Sem um canal de interlocução, o governo centralista de Dom Pedro I, pressionados pelas camadas populares, pela concorrência do charque e do Rio Grande de São Pedro e dos outros comerciantes e fazendeiros das Cisplatinas se unirem ao líder rebelde Lavaleja na luta pela independência da região, em 1825. Em Buenos Aires, manifestações populares levaram o governo das Províncias Unidas a temerem um conflito direto com o Brasil. Por outro lado, a adesão ao movimento separatista da Banda Oriental abria a possibilidade de anexá-la e, posteriormente, desativar o porto de Montevideo. Desse jeito, Buenos Aires se transformou na única porta de entrada de toda a região do Prata e monopolizaria todo o lucro de seu comércio. O fato de ser a única monarquia das Américas fazia com que Brasil figurasse perante os governantes das outras repúblicas vizinhas, como um agente dos interesses da Santa Aliança. Do ponto de vista da Inglaterra, isso representava um contraponto à influência dos Estados Unidos no continente, expressa pela chamada Doutrina Monroe, de 1823. Foi justamente essa proximidade diplomática com a Inglaterra que desencorajou um ataque de todos os demais países vizinhos contra o Império do Brasil. Com pretensões sobre o comércio platino e com base na identidade entre os regimes políticos, os Estados Unidos apoiavam as Províncias Unidas na disputa pela Banda Oriental, também com vista sobre o mercado regional. Estes apoios de parte a parte, todavia, não chegaram a evoluir para uma participação direta de ingleses nem de americanos no conflito, mas a duração prejudicou o trânsito de seus navios mercantes no Prata. Para a diplomacia britânica, havia 2 possibilidades de solução para o conflito: ou a posse das Províncias Unidas sobre a Banda Oriental, mediante a indenização ao governo brasileiro, ou a criação de um estado tampão entre os 2 maiores países da América do Sul. A segunda opção pareceu aos ingleses mais interessante. Um consenso em torno da soberania da região significaria uma paz duradoura necessária aos seus interesses comerciais. Para isso, foi necessário que o presidente Rivadavia das Províncias Unidas assumisse o compromisso de manter a passagem dos navios brasileiros pelo Prata a caminho dos rios Paraná e Paraguai, rumo a Mato Grosso, e do rio Uruguai rumo à região das antigas missões jesuíticas. Do ponto de vista do Brasil, a manutenção da livre navegação pela Bacia Platina, àquela altura, já era motivo mais suficiente para o fim dos gastos insustentáveis com as operações militares que, além do dinheiro, haviam consumido também a vida de 8.000 homens. Em 27 de agosto de 1822, foi assinada a Convenção Preliminar de Paz pelos representantes do Império do Brasil, da República das Províncias Unidas do Prata. Sob a mediação da diplomacia britânica, o ato marcou a independência da República Oriental do Uruguai. Os espanhóis chegaram ao Uruguai em 1516, que até então era habitado por índios chuas, chances e guaranis. A primeira colônia foi estabelecida mais de um século depois, em 1624, na região de Soriano. No ano de 1825, os brasileiros são expulsos da província pelo líder Juan Antônio, sob a ajuda das tropas argentinas. Juan Antônio proclamava a independência do Uruguai no mesmo instante. O Uruguai é um país da América do Sul, conhecido pelo exterior verdejante e pelo litoral repleto de praias. A capital, Montevideo, tem como ponto principal a Plana Independência, onde já existiu uma cidade espanhola. Ela leva a cidade, veja, cidade muito antiga, com edifícios Arte Deco, casas, colônias e mercado del Pueblo, um antigo mercado pontuário com muitas churrascarias, lâmparas, um calçadão à beira-mar. Passa por barracas de peixe, pierres e parques.
Capital Montevidéu, presidente Luiz Alberto Lacalle Pou, a moeda de lá é o peso uruguaiano, a população chega em média 3.474.000 somadas em 2020 e o idioma de lá é a língua castelhana. A cultura do Uruguai. No atual Uruguai, predomina a tradição cultural europeia. No século XIX, foi produzida uma afluência massiva da população europeia, principalmente de espanhóis e italianos, igual que na Argentina, cuja música e danças folclóricas são semelhantes. O gaúcho é o motivo principal. O chimarrão, o churrasco e o futebol marcam o ritmo cotidiano dos uruguaios. Acampar na semana de turismo e comer tortas fritas quando chove.